Agora você ainda não explicou por que é errado falar som alto e não som intenso. Calma que a gente chega lá. Primeiro você tinha que saber o que era som, né? Então não tá mais aqui quem falou. Tá legal. Então é o seguinte, toda vez que você fala a respeito do som, você tem que pensar em 3 qualidades. Então o som, ele pode depender de um negócio chamado timbre, uma qualidade chamada timbre, da intensidade e finalmente da altura. Viu só como tem som alto? Tá certo. Só que aquilo que você estava se referindo era um som forte que seu irmão estava fazendo. Pega o violão pra mim que eu vou demonstrar justamente como é que isso funciona. O que é um som forte e um som fraco. Tudo tá? bem. Olha só, tá aqui. Então, essa é a primeira característica do som. Intensidade, tá? Então, deixa eu... Bela pose? Tô com jeito de violonista. Tá. Então, eu posso tocar o violão, essas cordas, de 2 formas diferentes. Posso fazer isso. Ou eu posso fazer isso. Diferente, né? Bem diferente. Então, na realidade, o que eu estou mudando aí é a intensidade do som. Eu estou fazendo um som fraco. Estou fazendo um som forte. Então, essa que é a diferença. Perceba que eu estou tocando as mesmas notas. Tá? Eu toco as mesmas notas. O que eu estou mudando é a intensidade que esse som é emitido. Tá? Bom, os nossos ouvidos, eles estão preparados para receberem sons fracos, quer dizer, de baixa intensidade, ou sons fortes. Agora, o problema é que se o som for muito forte, aí ele pode causar até dor no nosso ouvido. E se o som for tão forte assim que nem você está falando, a gente pode ficar surdo? Pode. Bom, existem alguns níveis, né? Para se medir a intensidade auditiva, usa-se uma unidade chamada decibel. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Decibéis. Por exemplo, se uma pessoa ficar exposta por muito tempo a 85 decibéis, pode causar problemas muito sérios no ouvido, tá? Então, 85 decibéis é realmente um limite que a pessoa não pode ficar muito tempo. Só para você ter uma ideia, um avião a jato, ele faz de intensidade sonora 140 decibéis. Poxa! Um bocado, né? Por isso que as pessoas que trabalham no aeroporto têm que usar aquela proteção, né? Outro exemplo, numa rua com muito trânsito, buzina, aquele barulho todo, faz por volta dos 90 decibéis. Também é um som que ultrapassa o limite de 85. Dos cantores de rock, daqueles nem me fala. Então, nesses conjuntos, eles chegam até 125 decibéis. Poxa! Meu irmão faz uma barulheira, então, hein? Ele está fazendo um som forte, tá? E esse assunto de poluição sonora é um assunto muito importante. Aliás, eu tenho um vídeo que fala a respeito disso. O barulho vem, por exemplo, dos milhões de carros que circulam diariamente pela cidade, das irritantes buzinas, das construções, das casas noturnas. Na verdade, o barulho já faz parte do dia a dia da cidade. O limite de ruído aceitável pelo ouvido humano é de 80 decibéis, mas ele nem sempre é respeitado. Nas vias expressas, no horário de pico, o barulho chega a 96 decibéis. No Minhocão, o ruído também é acima do aceitável. Quem mora nessa área vive sempre com portas e janelas fechadas. No centro das grandes cidades, a poluição sonora também é grande e acaba passando despercebida. Além do incômodo e da irritação, o barulho traz problemas bem mais sérios, como úlcera, estresse e até mesmo surdez. Nossa, bem que eu dizia que meu irmão fazia uma baita poluição, né? Bom, então pelo menos agora você concorda comigo que o som que ele faz é um som forte e não um som alto. Agora sim. Mas então o que é som alto? Bom, para demonstrar isso eu vou usar um outro instrumento. Tá bom. Vem aqui comigo. Bom, vamos usar o teclado, né? Tudo bem. Que tá a mão aqui. Vou colocar o violão de lado. Deixa eu ver. Pronto. Bom, para começo de história, quais são as notas musicais? Você sabe, não? Sei. Quais? Dó. Peraí, vamos calibrar, Tá vamos calibrando. Vai ser assim, ó. Aproveitar que tá o teclado aqui. Olha. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. É isso aí, bonito. O negócio é o seguinte,
você sabe, são 7 notas musicais. Agora, qual é a diferença entre o Dó e o Ré? Não faço ideia? Não. É o seguinte, eu falei para você que o som é criado a partir da vibração do ar, que se propaga e chega nos nossos ouvidos, né? Quando eu toco uma nota, por exemplo, a nota Dó, ela cria uma certa vibração. E essa vibração tem uma rapidez, que é medida através da frequência. Tá? Então, uma certa rapidez que as partículas do ar vão vibrar. Se eu toco uma nota seguinte, que é a Ré, ela vai vibrar mais rapidamente. Quer dizer, a frequência aumenta. Então, a diferença entre um Dó e um Ré é nessa frequência. E é isso que mede a altura. Então, o Dó é uma nota mais baixa do que a nota Ré seguinte. E assim por diante. Então, veja só, nessa minha escala, só para você ter uma ideia de números, de quantidades, eu vou tocar Dó numa escala e Dó na outra. Tá vendo? Ó? Dó. Diferente. Isso, diferente. Na realidade, a velocidade, a frequência, a diferença de frequência entre as duas é o dobro. Então esse primeiro Dó tem a metade da frequência desse Dó. A metade? Isso, a metade. Nós dizemos até que são 2 oitavas diferentes, tá? Então, aqui eu tenho uma nota Dó e na próxima oitava, por que é chamada oitava? São 7 notas. Na oitava você volta de novo a outro Dó, né? Vai ter um dobro de frequência, tá? Bom, mas o básico pra gente é saber o que é uma nota de som baixa, uma nota de som alto. Então, existe inclusive aquela ideia de grave e agudo. São sinônimos. O grave é sinônimo de baixo e agudo é sinônimo de som alto, tá? Então, por que uma pessoa não manda a outra falar com mais intensidade quando não ouve o que o outro está dizendo? Ah, porque normalmente a pessoa fala assim, fala mais alto que eu não estou ouvindo, né? Isso daí não está muito correto, não. Porque se a gente falar assim, fala mais alto, como que a pessoa teria que falar? Assim, né? Isso, tá vendo? E quando ela falar direitinho. assim, mais grave, assim, mais baixo? Mais baixo? Aí ela teria que falar grave. Então, um som... Que estranho, né? Ó, um som alto e um som baixo, tá? Agudo e grave, tá? Então, essa daí é a segunda qualidade do som que é importante. Agora, por falar em estranho, falta a terceira qualidade. Qual que é? É o timbre. E para explicar isso eu vou pegar o violão. Pera um pouco. Tudo bem. Bom, acontece o seguinte, assim como eu tenho as notas aqui no teclado, as notas musicais, eu também tenho em cada corda do violão uma determinada nota. Então, por exemplo, a segunda corda de cima para baixo é uma nota Lá, tá? Lá, tá bom? E aqui, nesse teclado, também tem o Lá. É o Lá correspondente. Percebe? Olha, é a mesma nota. Tá? Elas têm a mesma frequência. Agora, se você fechar os olhos, você consegue distinguir qual que é o Lá do teclado e qual que é o Lá do violão. Então, essa terceira qualidade do som, que faz a diferença entre um som de um violão e de um teclado, é o que a gente chama de timbre. Olha, então deixa eu ver se eu entendi bem. O som tem 3 qualidades. Isso. Altura, timbre e intensidade? Muito bem, é isso aí. Bom, agora que eu estou com o violão na mão, você se lembra daquele assunto que eu falei de caixa de ressonância? Lembro. Tem essa caixa do violão. Outros instrumentos também possuem essa caixa. No caso, por exemplo, dessa flauta. Pega a flauta. Isso. A caixa de ressonância, no caso não é uma caixa, é um tubo, né? Essa parte, esse corpo onde você está colocando os dedos, os furinhos. Os furinhos assim? Isso. Tá, ok, vamos fazer o E som olha, aí. professora, eu não sei tocar não, viu? Não. Só vi uma vez meu irmão tocando, mas... Faz o som aí, vamos ver. Exato. É o começo. Tá. Na realidade, o que está vibrando é essa parte do bocal, essa parte de cima. Isso. Então, ocorre uma vibração, esse som é transmitido para o tubo e ocorre a ressonância nesse tubo, onde tem esses furinhos, tá? E em muitos instrumentos de sopro, existe uma diferença entre o local que vibra. Nesse caso, existe um dispositivo que vibra. Agora, existem alguns instrumentos, como é o caso do trombone, do pistão, que a vibração ocorre nos lábios do músico. Como é que é isso? Na hora que eles estão tocando, o que faz o som sair, a vibração mesmo, é a vibração do lábio dele. E tem situações até muito engraçadas. Vem dar uma olhada num vídeo que eu tenho. Tudo bem.